E aí, sétimo ano, vocês já viram lá o nosso vídeo sobre os maias? Se você não viu, não perca, viu? Porque tem muita coisa boa lá que você pode perder. Então, ó, fica atento, tá, pessoal? Vamos então para a nossa segunda etapa nessa trilogia. Lembra que são 3? Qual foi o primeiro? Maias. O segundo, astecas. O terceiro, inca. Vamos então falar agora sobre os astecas. Pessoal, esse povo era um povo que... Ó, uma curiosidade, hein? Os astecas, era um povo que... Os mexicanos, os atuais mexicanos, vieram deles, são descendentes dos astecas. Olha que interessante, né? Agora você já sabe, se alguém te perguntar de onde que veio os mexicanos, ó, veio lá dos astecas, tá? Esse povo, eles surgiram por volta do ano 1100 e eles viveram até um tempinho bom, até mais ou menos 1519, quando, através dos espanhóis, eles foram, né, extintos, expulsos, enfim, aconteceu uma série de coisas que a gente vai descobrir aqui nessa aula, tá? Como será que surgiu esse povo? Começou assim, gente. Eles viram uma águia comendo uma serpente e aquilo intrigou muito eles. Eles ficaram, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é um sinal. É um sinal que essa região vai ser um grande império. Então, naquela região onde eles viram essa águia comendo a cobra, eles definiram como seria um grande império e começaram ali a habitar ali. A habitação deles ficava ali perto de uma lagoa, né? A lagoa chamava Lagoa Texcoco. E aí eles começaram tal e pá e pá. E aí, só que assim, eles tinham algumas habilidades que os povos vizinhos não tinham. Primeira das habilidades deles, eles eram muito bons no militarismo. Então eles eram ótimos na guerra, eles dominavam todos os povos que viviam ao redor daquela lagoa. Então aqueles outros povos não ia muito com a cara deles não, entendeu? Eles olhavam meio torto pra cara dos astecas lá, não gostavam muito dos astecas não. Por quê, gente? Como eles eram bons nas guerras, eles eram excelentes guerrilheiros, eles mexiam muito bem na parte de combate, os outros povos tinham que ser subordinados a eles. Então eles pagavam imposto para os maias, né? Aliás, para os astecas. Esquece maia, maia ficou lá no primeiro vídeo. Para os maias, tal, e pá e pá. E então, a partir daí, esse povo começou a se expandir e dominar toda aquela região lá. Bom, a política dele, como eu já falei, qual que era a política? Militarismo, era uma política muito rígida, ferrenha mesmo. O governador deles, eles não conversava com ninguém, tomava decisão e pá, é isso e acabou. Era desse jeito, o negócio era um babado mesmo. E era também uma política teocrática. O que isso significa, gente? Significa dizer o seguinte, que a teocracia, eles acreditavam em vários deuses, não em um só, e eles era aliado política e religião. Então, o que acontecia? O imperador, ele dizia assim, ó, você tem que me obedecer, sabe por quê? Porque eu sou próximo de Deus ali, ó. Deus manda pra mim o que eu devo falar e você tem que me obedecer, porque é eu que mando aqui. Então, isso é a teocracia, tá? Essa é a política teocrática. E a economia, como que funcionava a economia deles? Como será que eles sobreviviam? Olha só, gente, é bem interessante isso que acontecia lá com os astecas. Lembra que eu falei que eles ficavam ali perto da lagoa, não é? Ficava ali perto da lagoa, né? Eles fizeram ali, começaram a habitar e começou a dominar os vizinhos que ficavam ali próximo da lagoa. E os outros povos ao redor, porque eles eram muito bons militares, né? E aí ele, poxa, e agora onde que a gente vai plantar? Tem a lagoa aqui. E eles fizeram o quê? Eles pegaram terra e cocô. É isso mesmo, gente. Pegaram terra e cocô, misturaram e conseguiram criar uma ilha naquela lagoa, uma ilha artificial. Olha que interessante. E através daquela ilha, eles começaram a plantar e sobreviver daquela plantação ali. Então, os trabalhadores astecas, eles trabalhavam, né? E
pagava os impostos tal e vivia ali naquela região, né? Essas ilhas, olha, algo interessante para falar para vocês. Essas ilhas, elas eram chamadas de ilhas Chinampas. Eram as ilhas dos astecas, tá certo? E como eu falei para vocês, né? Eles adoravam vários deuses, então a religião deles era assim. Eles acreditavam, pessoal, no seguinte: não tem como ser um só Deus para cuidar de todo esse mundão aí, né? Que hoje a gente conhece. Não, um Deus só para cuidar de tudo, isso é impossível, tem que ser vários deuses. Então o que eles faziam? Os astecas, eles eram bruto, viu? Era um povo bruto. O que eles faziam? Falaram, olha, é o seguinte, os deuses têm um trabalho grande a fazer, manter o mundo equilibrado, fazer chover na hora certa, fazer sol no momento certo, permitir que as árvores cresçam e frutifiquem. Então, nós precisamos oferecer sacrifícios a esses deuses. Como assim, gente? Como que eles sacrificavam? Será que eles sacrificavam um boi, uma vaca, uma galinha? Não, não era assim não. Eles sacrificavam pessoas, eram pessoas. Então eles iam lá, combatia lá alguma tribo inimiga lá, algum povo que ele não ia muito com a cara, pegava o sujeito, arrancava o coração, colocava eles pendurado lá na pirâmide, jorrando, né, o sangue, e ali eles estavam demonstrando para os deuses que eles estavam dizendo, olha, nós queremos que vocês continuem deixando as coisas equilibradas no mundo, nos fornecendo água, plantação e tudo mais. Então era assim, gente, que eles faziam. Eles eram brutos, né não? Vocês não acreditam? Vocês não acham que eles eram muito brutos? Pois é. E agora, outra coisa interessante também que eu quero falar pra vocês sobre eles. O calendário. O calendário deles era diferente do nosso. Enquanto o nosso tem 12 meses, o calendário dos astecas era 18 meses. E quantos dias? 20 dias. Então, o calendário de 18 meses, cada mês 20 dias, tá certo? Era assim que o calendário deles funcionava. Era o calendário chamado calendário solar, tá bom? E, bom, eu acho que dos astecas é isso, gente. Bastante coisa interessante, não é mesmo? Pois é, já estamos no segundo vídeo dessa trilogia. Falamos dos maias, falamos dos astecas e o próximo é o Inca. Fica de olho, tá? Ó, tô de olho em você, hein? Não vai deixar de assistir o último vídeo dessa nossa trilogia. Bye, bye, até mais. Tchau, tchau. Um dos meus assuntos favoritos são as civilizações antigas. Ver como elas eram antes e como somos hoje é fascinante. Em tão pouco tempo, evoluímos muito em diversas áreas e, é claro, evoluímos bem pouco em outras. Hoje, vamos conhecer mais sobre os astecas, uma civilização que foi bem poderosa e também um pouco mal falada devido a seus sacrifícios humanos. Até meados do século XIII, no noroeste do México, existia uma pequena tribo na região Aztlán. Por razões não muito bem esclarecidas até hoje, essa população decidiu se movimentar para a direção sul, até chegar no território do lago Texcoco, no Vale do México. Após batalhar e derrotar algumas populações que dominavam a região, este povo foi responsável pela criação da civilização asteca, um verdadeiro império. A partir da sua capital, controlavam todo esse império. Eram guerreiros com uma organização militar muito desenvolvida. Tinham cabelos curtos, eram fortes e de pele escura, e falavam, quase todos, a língua nahuatl. O sistema de governo utilizado era a monarquia. O conselho do imperador elegia o seu sucessor, o qual deveria pertencer aos membros da linhagem governante, a chamada Casa Real. A sociedade era bastante livre, o que dava a oportunidade de membros das baixas camadas chegar a postos militares. Caso se dedicassem de verdade, conseguiriam chegar até a serem supremos sacerdotes. Além de sua agricultura, seu artesanato e sua arquitetura, os astecas também se destacaram pelos livros que eles deixaram, os quais podiam ser encontrados em grandes bibliotecas nos colégios mais nobres. Quanto à religião, da mesma forma que os incas e os maias, os astecas eram politeístas e faziam cultos aos deuses com sacrifícios. E é aí que vem a parte assustadora dessa civilização. Nesses rituais, os astecas praticavam o canibalismo, ou seja, comiam, literalmente, outras pessoas. Em algumas festividades, o sacrifício era indispensável.
A civilização asteca contribuiu bastante para nossa evolução com sua cultura e seu saber, e até hoje vemos essa contribuição nos mais diversos campos. Só temos que agradecer por não termos herdado essa moda de canibalismo coletivo, né? Obrigado por assistir, um forte abraço e até um outro vídeo.